Você já ouviu falar de Emmanuel Emega? Pois é, talvez não. Mas guarda esse nome, viu? Porque o cara pode ser o próximo grande atacante do futebol europeu. O Chelsea e o Newcastle, ambos da Inglaterra, por exemplo, já estão de olho nele. Esse é o Talentos Escondidos FC, um podcast sobre talentosas promessas que estão prestes a se tornarem os principais craques do futebol mundial. E neste primeiro episódio, apresentamos o jogador que saiu de um bairro difícil na Holanda e agora brilha na Ligue 1, na França, levando o Strasbourg a sonhar com competições europeias. É uma história daquelas em que o talento do jogador demorou para aparecer, mas quando apareceu, ninguém mais conseguiu ignorar. Emmanuel Emega nasceu em um bairro da cidade de Haia, na Holanda, marcado por pobreza e criminalidade. Mas ele não se deixou definir por isso não. Com 11 anos, foi descoberto pelo Sparta de Roterdã e ali começou o seu sonho. Só que o caminho não foi nada simples. Sem o seu pai, ausente, e com fama de ser criança difícil, o Emega quase perdeu o rumo. Um dos seus primeiros técnicos, o Paul Simonis, chegou a chamá-lo de enfant terrible, ou seja, criança terrível. Mas antes de você julgar o Paul Simonis, olha só que curioso, foi ele próprio, o Simonis, quem mais ajudou o Emega a amadurecer. É a prova de que o ambiente certo também pode transformar uma vida. Com o Sparta, o Emega evoluiu rápido. Ele tinha somente 17 anos quando estreou no time principal. E não foi um jogo qualquer não, viu? Foi contra o Ajax. O seu primeiro gol também não demorou a acontecer. E quando aconteceu, o Emega dedicou a um amigo de equipe que, por causa de uma fatalidade, acabou falecendo ainda jovem. Mesmo assim, esse início de carreira acabou não sendo tão espetacular quanto vinha sendo escrito nas primeiras páginas. O resto dessa história, nesse primeiro capítulo, andou bastante devagar. Foram 3 gols em 39 jogos, longe de ser o início dos sonhos, mas foi o suficiente para chamar a atenção fora da Holanda. E lá foi ele, tentar a sorte na Bélgica, ali do lado, no Royal Antwerp. Mas, adivinha só, as coisas não deram certo. Foi um jogo só e acabou a sua história no Royal Antwerp. De lá, ele foi para o Sturm Graz, da Áustria. E aí, finalmente, a gente está falando de um novo começo. O Emega marcou 10 gols e deu 5 assistências pelo time austríaco. E foi lá, com esse desempenho, que ele despertou o interesse do Strasbourg, da França. Em 2023, o clube francês, sempre de olho em novas joias, pagou 13 milhões de euros pelo jogador. Desde então, o Emega está voando. Ele virou um dos principais goleadores da Ligue 1, o campeonato francês, e também peça-chave de um time que tem revelações como o brasileiro Andrei Santos, ex-Vasco, Diego Moreira, Valentim Barco e Dylan Bakouá. Tudo isso sob o comando do técnico Liam Rosseignol, um dos nomes mais comentados dessa temporada, indicado até mesmo a treinador do ano na França. Mas o que o Emega faz para ser tão especial? Força, velocidade, leitura de jogo e um faro de gol que lembra ali o do Victor Osimhen, ele tem. Mas o seu diferencial, o que torna ele diferente de verdade, é a mentalidade. O Emega ele é confiante e às vezes até demais. Quer só um exemplo? Teve um jogo contra o Olympique de Marseille no qual o zagueiro Leonardo Balerdi tentou provocá-lo. O Emega respondeu em campo, fez um gol de cavadinha para abrir o placar e logo depois mandou um recado. Falou assim, isso não é futebol. Jogue o jogo de forma justa. Personalidade de veterano, né? Tá sobrando. Ele também já deixou claro qual é o seu próximo sonho. Ele quer jogar pela seleção principal da Holanda. Por enquanto, ele continua pela equipe sub-21 da Laranja Mecânica. Mas parece só questão de tempo até que o técnico Ronald Koeman olhe para ele com um pouquinho mais de carinho. Enquanto isso, os rumores não param. O Newcastle e o Chelsea que é do mesmo grupo do dono do Strasbourg, a Blue Co, eles já estão acompanhando bem de perto essa promessa. Uma ida à Premier League no futebol inglês pode ser o passo que falta para ele virar um grande nome também no cenário mundial. Emmanuel Emega é o tipo de história que lembra a gente de uma coisa bem simples, mas poderosa.
Nem todo talento já nasce pronto. Alguns deles precisam de um pouquinho de mais tempo. Precisam do lugar certo e de gente que acredite de verdade no seu talento. De Haia a Estrasburgo, ele provou que o futebol ainda tem espaço para surpresas. Não se esqueça de seguir o perfil da Icons Go Brasil para ouvir mais sobre os próximos astros e rebeldes do futebol mundial, além de várias outras grandes histórias do futebol.